Hoje é dia de falar de um dos filmes mais polêmicos do ano. Na verdade, provavelmente o filme mais polêmico do ano, que mais repercutiu em sites de fofoca, mas o que importa aqui é se realmente há qualidades positivas aqui, é um bom filme, é mais um bom filme da Olivia Wilde na direção. Calma que a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Bom, eu não sei se vocês estão sabendo, mas esse era um filme que eu já aguardava desde antes do começo da temporada e recentemente muita gente ficou sabendo por conta das polêmicas. Não vou entrar aqui nelas, até porque a gente nem sabe o que é real, o que não é real. Olivia Wilde com Florence Pugh, elas estão brigadas. Teve o lance da Olivia Wilde com Harry Styles. O Harry Styles cuspiu no Chris Pine, ou é tudo mentira. A gente não sabe da maioria dessas coisas e, na real, pouco importa. O filme, quando ele chega pra gente, a gente tem que analisar o filme em si, não o que aconteceu nos bastidores. Grandes filmes da história do cinema tiveram produções caóticas, tiveram produções cheias de brigas, como se conta de Aconteceu Naquela Noite, por exemplo, que é um ótimo filme que a gente não consegue ver o que está atrás dos bastidores em tela. Ou, por exemplo, com Apocalipse Now, que talvez seja o caso mais famoso de todos. E aqui, sim, esse filme tem os seus problemas, mas eu não concordo com quem fala que o problema desse filme é o problema de produção, o problema das fofocas que surgiram. Na boa, se não tivessem surgido todas essas fofocas e todas essas polêmicas, ninguém jamais faria qualquer tipo de conexão disso com o que está em tela. Isso porque, principalmente no que envolve a interação entre esses atores, aqui a Olivia Wilde não só é a diretora, mas ela também é uma das atrizes presentes aqui no elenco, assim como a Florence Pugh, assim como o Harry Styles, Chris Pine, Kiki Layne, entre muitos outros. Aqui é um grande elenco e a Olivia Wilde tem que lidar com todo ele aqui, já no seu segundo filme, né? Mas no que envolve a química desses personagens, a química da atuação mesmo, aqui pra mim não há qualquer problema. A relação da Florence Pugh com Harry Styles, por exemplo, que são aqui um casal e tal, você consegue sentir muito do que eles estão sentindo ali em cena, não vejo nenhum tipo de afastamento, assim como a personagem da Florence Pugh que interage direto com a da Olivia Wilde e também pra mim funciona. Tá longe de ser o problema do filme, muita gente vai apontar isso porque já sabe das polêmicas. Se não soubesse, dificilmente alguém falaria algo do tipo. Então trata-se aqui de um filme da Olivia Wilde, como eu já disse, o segundo dela, ela que estreou na direção com Fora de Série, pelo menos em longas metragens, né? Ela já tinha um curta antes e tal. E Fora de Série é um filme que chamou muita atenção por lidar com um tipo de filme, com um gênero, com coming of age, que é muito comum na história do cinema, mas por subverter algumas coisas, por dar uma espécie de toque pessoal a ele. Aqui em Não Se Preocupe, Querida, que é um filme de terror que toca bastante na ficção científica, mas em sua essência é um terror psicológico, e isso até me surpreendeu um pouco porque eu entrei no filme sem saber nada. Eu sabia de algumas das fofocas, mas eu não tinha visto o trailer do filme, não sabia o gênero, não sabia a premissa, não sabia absolutamente nada do filme. E fiquei surpreso por se tratar de um filme de terror aqui com esses elementos bem presentes da ficção científica que se difere completamente do que foi Fora de Série. Então eu acho interessante que ela se arrisca aqui, se arrisca em um terreno novo, um terreno muitas vezes mais difícil de lidar do que parece. E um filme que tem temáticas muito interessantes, que eu gosto bastante, algumas delas até são bem trabalhadas, mas o que não funciona pra mim é justamente quando a gente vê esse filme como um filme de gênero, como ele lida com os códigos do gênero, com os códigos do terror e também da ficção científica. Então aqui se trata de uma espécie de sociedade fechada ali, né, de um bairro onde todos os homens trabalham para aquela mesma empresa, ninguém sabe o que eles fazem, pelo menos as esposas não sabem. Enquanto isso, as esposas ficam em casa, vão pro balé, meio que se cria uma ideia de unidade, quase como se todas as pessoas ali fossem iguais. Claro, tem um discurso aqui muito forte nessa relação entre o homem e a mulher. Trata-se de um filme que fala inicialmente, principalmente, sobre essa relação do homem que sai para trabalhar enquanto a mulher ela vive para servir o homem, quase como se ela não tivesse uma vida própria, não tivesse a sua própria liberdade, seus próprios interesses, e isso aqui fica ainda mais tirado delas
a partir do momento que a gente percebe que elas estão sendo vigiadas o tempo inteiro. Só que, de certa forma, é um filme que fala até sobre algo maior, né? Sobre a questão da identidade muito presente em uma sociedade que tenta tirar a sua identidade e transformar você em uma pessoa igual às outras. Então, não à toa a gente vai ter um filme que usa muito dos espelhos aqui. A personagem da Florence Pugh, que é a protagonista principalmente, ela vai estar o tempo inteiro se olhando nos espelhos e ela, a partir de certo momento, ela percebe que ela está interpretando uma vida que não é a vida dela. Então, esse se olhar no espelho nada mais é do que buscar a sua própria identidade ali, e em muitos momentos vão ter vários espelhos onde vão refletir ela de vários pontos de vista diferentes. Então, cada uma dessas possíveis personalidades dela que vão se perdendo dentro dessa sociedade que busca uma unidade, que busca todas as pessoas iguais. Não à toa, aqui o círculo é muito presente, né? O círculo como essa ideia de uma forma que é completamente igual em todos os seus pontos, né? Que começa e termina no mesmo lugar e não tem nada de diferente ali. É justamente isso que essa sociedade aqui tenta criar. Eu não vou falar mais porque eu entraria em algumas espécies de spoilers, possíveis spoilers aqui, de algumas revelações que a gente tem mais pra frente no filme. Mas eu acho interessante que aqui não só o filme, ele critica de certa forma essa espécie de sonho americano, essa espécie de ilusão que se cria de uma vida ideal que tem que ser perseguida e coisas do tipo, mas de certa forma, sempre que a gente fala de sonho americano e dessas questões que são americanas, mas refletem no restante do mundo, em boa parte do mundo, aqui a gente também pode falar sobre a própria ideia do cinema. É um filme que, a partir do momento que ele fala sobre essa sociedade, ele fala sobre o cinema em certa medida. Não à toa a gente vai ter aqui uma protagonista mulher que vai estar o tempo inteiro sendo observada e ela não pode observar de volta. Algo que eu falo sempre pra vocês, né? O personagem do Chris Pine, principalmente, vai ser o cara que tá o tempo inteiro observando ela de alguma forma. E ela, até certo momento, ela não pode retribuir ou ela não pode criar uma espécie de confronto. Então, aquela ideia que vem do cinema clássico, do voyeurismo, que a gente tá numa sala escura vendo filme, vendo aquele mundo novo e aqueles personagens em tela não podem confrontar a gente. Então, de certa forma, o filme ele fala sobre isso e também sobre algumas outras questões que a gente pode até falar sobre a padronização da indústria hollywoodiana e tudo mais. Então, no que diz respeito aos simbolismos e às temáticas, eu gosto de todas elas que aparecem aqui. Algumas não são tão bem trabalhadas ou tão bem desenvolvidas, mas no geral eu acho que essa parte do filme funciona. O problema é que, mais do que simbolismos, mais do que temáticas, é como esse filme vai funcionar dentro do seu gênero, como ele vai ser um filme de terror e de ficção científica em certo sentido, principalmente em algumas outras temáticas que são trabalhadas. E é aí que, pra mim, o filme não funciona tanto, porque os códigos, apesar dele tentar criar um mistério, dele tentar se vender muito por um suspense, os códigos presentes aqui são muito óbvios, ou são códigos muito recorrentes. Então, não só na premissa, não só na história, tudo bem, aqui vai partir mais uma vez daquele mito de Platão, de você despertar e sair da caverna, algo que Matrix popularizou demais, mas que a gente já viu várias e várias vezes no cinema. O problema não é esse, o problema não é a premissa, mas é como esses elementos são inseridos aqui de uma forma que a gente já percebe lá na frente. A gente não percebe lá na frente só porque a gente viu vários filmes desse tipo, mas que os elementos usados aqui pela direção da Olivia Wilde são elementos muito óbvios em certo sentido. Então é essa trilha sonora que está sendo usada a exaustão no cinema. Em alguns momentos até gosto da trilha, mas em geral esse uso das cordas para tentar criar uma ideia meio creepy que praticamente todos os filmes de terror meio A24 usam agora. Essa ideia do sonho ou dos flashes de memória que vão aparecendo para a personagem desde o início, a ideia também de uma outra personagem que descobre primeiro e ela some por causa disso e só a protagonista tá vendo isso. É muita coisa aqui que parece não só reciclada, mas de códigos que a gente já conhece desse gênero que são usadas aqui e acabam estragando a própria ideia do mistério construído. O que lá na frente ainda vai pesar um pouco mais. O filme ele se vende como meio simbólico, que não vai entregar muita coisa, e ele trai a sua própria narrativa de acompanhar essa protagonista para revelar de mão beijada para o público tudo que está por trás daquilo. Por mais que tudo que está por trás daquilo já tivesse meio óbvio em certo sentido, a gente já tivesse sacado, pelo menos eu já tinha sacado aquilo desde o começo do filme, mas o filme ele faz questão de inverter completamente a lógica do ponto de vista aqui
presente, que a gente está sempre seguindo muitas vezes até o ombro dessa protagonista, né? A câmera no ombro, a câmera na nuca, a gente vendo ela por trás, ou o close-up, que é muito utilizado. Então tá sempre focando na Florence Pugh como se a gente fosse quase que o olho dela, e de repente o filme ele dá um 360 e entrega tudo de mão beijada pra gente. Pra mim, principalmente o final do filme, ele acaba sendo bem frustrante. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando do filme, se vocês já viram quando vocês assistiram a esse vídeo, e também se vocês foram assistir ou vão assistir só por conta da polêmica, se vocês já sabiam desses filmes antes das polêmicas e das fofocas. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.